A vida não é um jogo. Na vida só há vencedores. A vida, por mais que muitas vezes seja retratada como uma disputa, uma competição, não deve ser vista dessa forma. Diferentemente dos jogos que envolvem competição, vencedores e perdedores, a vida se apresenta como uma jornada única e inevitável, em que todos alcançarão a vitória. Mas qual seria o verdadeiro sentido dessa vitória? Não é a vitória sobre o outro ou a conquista de mais bens materiais, mas sim a realização do propósito maior da existência humana, a felicidade. Nesse contexto, a felicidade não é uma mera satisfação de desejos momentâneos, mas um estado profundo e duradouro de contentamento e paz, conforme os desígnios divinos. A trajetória humana é uma jornada de aprendizado, desenvolvimento e, sobretudo, de transformação. Nessa perspectiva, a vida deixa de ser uma competição e se torna um processo de aperfeiçoamento contínuo, de autossuperação em que todos podem alcançar o sucesso, respeitando suas particularidades, tempos e experiência. Competir versus cooperar na sociedade. Desde cedo, somos inseridos em uma cultura que valoriza a competição. Nas escolas, os estudantes são incentivados a se destacar, a serem os melhores em relação a seus colegas. Isso não se limita às notas ou ao desempenho acadêmico. Vemos essa mentalidade de competição sendo reforçada em diversas esferas da vida, desde os esportes até o mundo dos negócios e nos relacionamentos interpessoais. Contudo, paralelamente, também recebemos mensagens sobre a importância da cooperação. A contradição surge quando percebemos que muitas vezes o ato de cooperar é visto como secundário ou até inferior ao ato de competir. Por exemplo, enquanto o trabalho em equipe é valorizado em ambientes profissionais, a ênfase maior costuma ser colocada na necessidade de se destacar individualmente para alcançar promoções ou reconhecimento. Isso gera uma dissonância entre a necessidade de trabalhar junto com os outros e o desejo de superar os demais. Essa dicotomia entre competição e cooperação pode gerar conflitos internos e externos. Em um mundo onde ser o número um é constantemente exaltado, o valor da cooperação muitas vezes passa despercebido. No entanto, é importante lembrar que muitos dos maiores avanços da humanidade foram frutos de colaboração e não de competição. O esporte é a contradição da competição. O esporte é um exemplo claro de como a competição é vista como algo natural e necessário. Desde as Olimpíadas da Antiguidade até os dias de hoje, o esporte sempre envolveu a ideia de vitória e derrota. A frase popularizada pelo Baron de Coubertin, o fundador das Olimpíadas da Era Moderna, "O importante não é vencer, mas competir", reflete uma tentativa de equilibrar o espírito competitivo com uma perspectiva mais ética e saudável sobre o esporte. No entanto, é inegável que na prática a ênfase permanece sobre a vitória. A mídia, os fãs e os próprios atletas tendem a valorizar o primeiro lugar, muitas vezes ignorando os esforços dos que não chegaram ao topo. Isso reflete expressões comuns como o primeiro perdedor, que desvaloriza o segundo colocado. Essa obsessão pelo pódio, pelo ouro, faz com que o aspecto colaborativo e recreativo do esporte seja esquecido. Mesmo nos esportes coletivos, onde a cooperação entre os membros da equipe é crucial para o sucesso, o mérito individual é muitas vezes destacado acima do desempenho coletivo. Isso pode gerar desunião dentro das equipes e promover uma cultura tóxica de individualismo onde o herói do time é mais celebrado do que o esforço conjunto. Fair play no esporte.
Apesar disso, o conceito de fair play no esporte surge como um esforço para manter a ética e o respeito dentro das competições. Ele nos lembra que, mesmo em contextos de disputa, é possível manter a integridade, o respeito mútuo e o senso de humanidade. A prática do fair play reconhece que, embora haja uma busca pela vitória, essa não deve ser alcançada a qualquer custo. O respeito às regras, aos adversários e à própria natureza do esporte é fundamental para preservar o espírito original das competições esportivas. O desafio, no entanto, está em expandir essa visão de fair play para outras áreas da vida, onde a competição também está presente, como no mundo empresarial e nas relações interpessoais. Competição no mundo empresarial. O mundo dos negócios, assim como o esporte, tradicionalmente promove a competição. Os mercados são vistos como arenas onde empresas e indivíduos competem por recursos, clientes e sucesso. No entanto, essa visão competitiva está sendo desafiada por novos modelos de negócio baseados em colaboração e cooperação. Um exemplo disso é a crescente adoção de parcerias ganha-ganha, em que as partes envolvidas buscam formas de colaborar para que ambas saiam beneficiadas. Esse modelo contrasta com a negociação tradicional, onde uma parte ganha e a outra perde. Em vez de ver a negociação como uma guerra em que um lado deve prevalecer, o novo enfoque valoriza o estabelecimento de relações comerciais duradouras, onde ambas as partes prosperam. O mundo dos negócios também está cada vez mais consciente de que a competição desenfreada pode ser prejudicial. Pior quando a superação de competidor se faz pelo uso de meios ilegais e com ausência de ética. Empresas que adotam práticas colaborativas têm maiores chances de construir redes de apoio mútuo, inovar e, por fim, prosperar em um ambiente mais sustentável. O futuro dos negócios parece estar cada vez mais voltada para a cooperação, o que representa uma mudança significativa em relação às práticas tradicionais. As empresas devem inovar, atrair e reter talentos, promover respeito às pessoas e aos direitos humanos, atender aos requisitos legais e regulatórios, proteger sua reputação e contribuir pela sustentabilidade do planeta. Competição nos relacionamentos. Essa cultura competitiva não se restringe ao mundo dos negócios. Ela também permeia os relacionamentos pessoais. Muitas vezes, inconscientemente, transformamos nossas interações sociais em competições. No ambiente familiar, por exemplo, podemos ver pais competindo entre si pelo controle das decisões, irmãos disputando a atenção dos pais ou cônjuges tentando impor suas opiniões sobre o outro. Quando trazemos a mentalidade competitiva para os relacionamentos, criamos um ambiente de tensão e disputa constante, no qual as pessoas não se sentem apoiadas, mas sim julgadas e avaliadas. No entanto, os relacionamentos familiares e amorosos não deveriam ser tratados como competições. O lar deve ser um espaço de segurança, onde a cooperação prevalece e todos se sentem amados e respeitados. Cooperação nos relacionamentos. A cooperação é a chave para o sucesso nos relacionamentos. Quando as pessoas se preocupam mais em apoiar os outros do que em ganhar discussões ou impor suas vontades, os laços se fortalecem. Relacionamentos saudáveis são baseados em respeito mútuo, compreensão e empatia, qualidades que são fundamentalmente incompatíveis com uma mentalidade competitiva. A cooperação também nos ensina a lidar com as diferenças de maneira construtiva. Em vez de ver os outros como adversários a serem superados, passamos a vê-los como parceiros na jornada da vida. Ao cooperar, criamos um ambiente de harmonia, onde todos se sentem valorizados e onde as vitórias são compartilhadas e não conquistadas à custa de outros.
Amor, caminho da vitória. O amor ao próximo, conforme os ensinamentos de Jesus, é o princípio fundamental que sustenta essa mentalidade cooperativa. Quando praticamos o amor ao próximo, somos capazes de ver além das disputas e competições superficiais que permeiam a sociedade. O amor ao próximo nos leva a reconhecer a dignidade e o valor de cada pessoa, independentemente de suas conquistas materiais ou posições sociais. Esse princípio é central na Lei de Ouro, que nos ensina a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Essa abordagem não só nos afasta da competição, mas também nos coloca em um caminho de crescimento espiritual e felicidade. Colher o que plantamos. A prática do bem, baseada no amor ao próximo, ativa a lei da semeadura. Tudo o que oferecemos a outro, seja bom ou ruim, retornará a nós de alguma forma. Quando plantamos bondade, generosidade e cooperação, colhemos frutos positivos ao longo da vida. Essa lei espiritual nos encoraja a agir de forma ética e amorosa, sabendo que nossas ações têm consequências que transcendem o momento presente. Por outro lado, quando nos deixamos guiar por sentimentos negativos como inveja ou rancor, criamos uma atmosfera que inevitavelmente nos prejudica. Assim, a escolha de cooperar, de amar e de servir ao próximo é, em última análise, uma escolha que nos beneficia. Dentro do ambiente familiar, a cooperação deve ser vista como a base para o fortalecimento dos laços entre os membros. O diálogo aberto, o respeito mútuo e o apoio emocional são elementos essenciais para construir um lar harmonioso, onde cada indivíduo se sente parte de um todo maior. A vitória, nesse sentido, é compartilhada por todos, pois o sucesso de um é o sucesso de todos. Superar a cultura competitiva que domina muitos aspectos da vida contemporânea exige uma mudança de mentalidade. Ao adotar uma abordagem mais cooperativa, baseada nos princípios do amor e da compaixão, criamos um mundo mais justo, onde todos têm a oportunidade de crescer e prosperar. Conclusão: a vida não é um jogo. É uma jornada de crescimento e realização pessoal e coletiva. A verdadeira vitória não está em superar o outro, mas em amar, cooperar e servir. O caminho para a felicidade é um caminho de cooperação, respeito e amor ao próximo. Na vida, todos são vencedores, pois todos têm a oportunidade de crescer, evoluir e alcançar a verdadeira paz e felicidade. Deus, em sua sabedoria, nos oferece um caminho em que todos podemos sair vitoriosos, sem que seja necessário derrotar os outros.